Falou, nono ano, como é que estão todos vocês? E aí, como é que tá essa vida de aprendiz, né? De ensino a longa distância, e nós estamos também na mesma luta de professores de longa distância, né? Me sentindo uma blogueira. Eu não tenho muito costume de fazer vídeo. Eu sei que alguns de vocês devem ter esse costume de estar fazendo vídeo no Instagram, né? Eu e alguns professores, acredito que a maioria não tem muito esse costume. E olha que eu sou uma professora que é mais da né? Mas eu não costumo fazer vídeo. Mas a gente teve que se readaptar. E vocês também estão se reinventando aí de casa, né? Vocês e os pais de vocês, que eu acredito que tem alguns pais também que assistam essas aulas. Vamos lá para mais uma aula de educação física, né? Pena que a gente não tá na quadra para poder fazer as atividades práticas, mas brevemente isso será possível. Falamos na última aula sobre esporte coletivo. A gente deu um geral sobre esporte, falou sobre esporte coletivo. E na sequência hoje nós vamos falar sobre esportes individuais. Desde já lembro vocês de beberem água. Sempre que possível que vocês forem assistir a aula, pega a garrafinha, deixa ali ao lado para ir se hidratando, tá? Que é muito importante. A gente precisa estar bem hidratado nesse momento, né? Estamos próximo do verão, mas independente de verão ou de outra estação, o corpo da gente precisa se hidratar. Então, simbora pegar a garrafa d'água e simbora se hidratar. Vamos lá iniciar essa aula de esportes individuais. O que é que a gente tem como esportes individuais? A gente sabe por ser um esporte que só compete um adversário numa modalidade, ele compete contra outro adversário ou contra outros adversários. A gente tem atletismo, várias pessoas competindo, então você está competindo contra outras pessoas. Mas não é esporte individual, porque a vitória só depende de seus esforços. Tá? Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de praticar o esporte, mas também é muito bacana como esporte coletivo. Nem todo mundo se dá bem com o esporte coletivo. Tem gente que se encontra mais dentro do esporte individual. É de cada indivíduo, tá? Então, se você não se encontrou ainda em algum esporte coletivo, tenta e arrisca conhecer um esporte individual que você pode se dar bem nele, tá certo? Se permitam-se conhecer, certo? Vamos embora, dar continuidade. O esporte individual, a gente tem ele como esporte individual de interação com o adversário e de não interação com o adversário. Mas como é isso? Como é que tem ou não interação com o adversário? Então eu deixo aqui para vocês uma imagem de esgrima, certo? É uma modalidade também esportiva. Então, como é que tem a interação com o adversário? É quando as atitudes de um atleta podem interferir diretamente nas atitudes de outro atleta. No caso da esgrima aí, você vê que um toma uma reação dependente da ação do outro, certo? Em consequência também eu posso citar, por exemplo, o judô, o tênis de mesa, o boxe, porque eles também têm interação um com o outro, certo? Eles vão agindo de acordo com a ação um do outro, vão agindo, né? E o esporte sem movimentação corporal do indivíduo não interfere na reação do outro adversário. Eu deixei na imagem um exemplo de natação. A reação que o outro indivíduo faz, né, não vai interferir na nossa reação como competidores, como atletas. Então, assim, é como se ele estivesse ali sozinho competindo com ele mesmo. Ele não está agindo com o outro. Por mais que talvez o outro esteja ali competindo ao lado dele. Mas cada um está tendo seu espaço. Eles não têm contato entre si, né? Para que uma reação interfira na do outro. Eu cito o exemplo também, além da natação, da ginástica olímpica, do golfe e do atletismo. Se vocês quiserem pesquisar cada esporte, aí fica à vontade, tá, gente? Para ter um conhecimento amplo. Se for algum esporte que eu falar, vocês vão em busca de mais informações, tá? Aí, no local de vocês, na cidade de vocês, ou se aqui em Pernambuco tem alguma área para que vocês possam conhecer mais e praticar. Tá? Eu super apoio. Dentre os benefícios que os esportes individuais trazem para a vida do indivíduo, podemos destacar a autoconfiança. Ele traz a reta para a vida do indivíduo, confiança, porque ele tem que poder competir só de estar ali com a confiança lá em cima, tá? Porque ele treinou para isso. Esperança, porque eles perseveram para chegar onde eles estão.
mesmo não alcançando o objetivo, ele continua indo em busca. Então, ele está perseverando em busca do seu objetivo. Motivação, porque eles são muito motivados, muito motivados mesmo, para estar ali seguindo em frente. É segurança, independência e autoconfiança. Então, assim, mais uma vez, se ele está ali competindo, é porque ele está segurando o que ele já treinou. Independência e confiança, como é um esporte individual, é o que é a independência e a autonomia. Ele sempre tem. E aqui para vocês, eu vou mostrar agora algumas modalidades e vou dizer a vocês se eles são de interação ou de não interação. Realmente, o Wolf de interação com o indivíduo, porque o atleta ele faz sozinho, tá? Ele faz os lançamentos sozinho e ele tenta alcançar ou melhorar o que ele já conseguiu. É um esporte realizado ao ar livre, só de ser realizado ao ar livre já traz muitos benefícios para o indivíduo e consiste em arremessar uma bola em diversos buracos em um campo de grandes dimensões. Para chegar ao objetivo, o jogador deve utilizar o menor número possível de tacares, tá? A delimitação desse campo também tem um órgão responsável, que é, por exemplo, as federações, as confederações que eu já passei para vocês lá no esporte coletivo. Então, o esporte individual ele também tem as confederações que regem cada um, que delimita as regras, as organizações, tá? É tudo com eles, e lembrando que essas regras não podem ser mudadas por qualquer pessoa. E independente de for jogado, de onde ele for praticado, né, na realidade, essas regras elas não mudam, ela tem que continuar as mesmas, tá? O judô ele é um esporte de interação, como vocês veem aí que um está interagindo com o outro, tá? É uma arte marcial praticada em um tatame. As lutas duram até 5 minutos. E quem conquistar o ippon primeiro ganha. Mas caso nenhum judoca alcance o que tiver mais vantagem, vence. Certo? É assim que é a turma até agora eu sei. Aí, bolas, cordas, maçãs e arcos. Vai depender da de qual ela está fazendo parte. Certo? Assim também a gente também ela está fazendo não tem interação com outro indivíduo, tá? Vendo que a bola tem que cair entre os limitado. Quando ele lança a bola, ele vai com uma ação que foi lhe proposta, por isso que ele tem interação. A canoagem é um esporte que não tem interação, tá? A canoagem, que é praticada em canoas ou caiaques em águas de rápida velocidade em percursos de 250 a 300 metros. E o atletismo, que também não tem interação com o outro, como eu falei para vocês, que ele pode ser competido com um adversário ou com outros adversários, tá? Em geral, ele é praticado em quadras. É conhecido como esporte base, pois suas principais modalidades são realizadas com movimentos mais comuns desde a antiguidade. Então, a gente sabe que são alguns movimentos de lançamentos, de corridas, de salto, que a gente vê desde a antiguidade isso acontecer, certo? Hoje é muito organizado, as regras são todas impostas pela confederação, e a gente vê que a gente tem hoje as Olimpíadas e algumas corridas, né? A gente tem corrida de 100 metros, a gente tem corrida de resistência, e são várias modalidades que o atletismo apresenta, arremesso de dardo. Então, a gente tem várias modalidades e a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. Então, eu deixo aqui para vocês a aula sobre esportes individuais. Lembrando que se alguém gostou de algum esporte, tem muitos outros esportes individuais, tá? Eu só trouxe para poder citar como exemplo para vocês que vocês conheçam alguns. Mas se algum desses que eu apresentei, ou vocês podem fazer uma pesquisa mais ampla, se se interessarem, vão em busca, tá? São esportes que vai trazer muitos benefícios para a vida de vocês, relacionado à atividade física, ao exercício físico. Então, busquem praticar algum esporte que é muito bacana, tá bom? Um abraço para vocês, desejo um bom final de semana para vocês e para toda a família. Lembrem de agradecer pela família de vocês, né? E até a próxima aula, tá bom? Beijo da professora Zane.